Abandono. Não é coisa nova, abandono. Desde que o mundo é mundo, alguém foi abandonado, não é? Mas como é que a gente lida com isso? Como é essa história de abandono, não é? Nós não vamos fazer aqui uma abordagem na área da ciência, mas sim uma abordagem na área teológica, na área bíblica, com simplicidade, o nosso dia a dia. Para os irmãos terem uma ideia, o nosso tema é: Deus não abandonou o aflito, ou Deus não abandona o aflito. Foi o que nós lemos aqui no Salmo 22, né? No versículo 24. Pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritaram por socorro. Então Deus não abandona, Deus não despreza. Ele vai de encontro ao aflito, aquele que está necessitando, né, de um socorro premente ou emergente. Ele está pronto para socorrer. Só que a gente vai concluir falando do Filho de Deus, o Senhor Jesus, que para todo mundo Deus não abandonou, mas para Ele não abandonar a mim e a você, Ele teve que abrir mão e abandonar o próprio Filho. Olha como Deus nos ama. Abandonou o próprio Filho, mas não abandonou a mim, não abandonou a você. Mas por que Ele abandonou? Por amor a mim, por amor a você. Então essa ceia tem importância para a gente. Então essa ceia não é mais uma ceia, não é mais um elemento, não, é uma lembrança daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E Ele vai de encontro ao aflito? Ele socorre mesmo? Então a gente trouxe um exemplo de um personagem bíblico e depois vamos falar de Jesus e orar já pela ceia, né? Vamos ler Gênesis, o capítulo de número 'Gênesis, Salmo 22. Não, eu vou ler aqui, pois os irmãos. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo do Senhor chamou dos céus Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. A gente abandona, mas Deus não. Abraão, o nosso pai na fé, Abraão, este homem que nos deu o maior exemplo de fé, dentro de uma determinada circunstâncias, ele foi obrigado a abandonar o seu filho Ismael. Ele abandona, não dá herança, não dá um sapato, não dá nada, apenas um odre cheio d'água. E como se dissesse: te vira, meu filho, não posso fazer mais nada a não ser isso. E ele tinha posses, ele tinha condições, mas abandonou o filho. Perfeito só Deus, irmãos.
Perfeito só Deus, né? É por isso que Deus olhou da terra e não viu um justo sequer. O que Abraão não é justo? Você já está vendo, né? Não podia estar no lugar de Jesus por conta disso. Mas o menino entra com a mãe pelo deserto de Berseba. A água acaba e a mãe também abandona o menino. Ela larga ele lá debaixo do arbusto e fica de longe, esperando o menino estribuchar e morrer. Mas o menino chora. O menino chora. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, ouviu a voz do menino. Em outras palavras, menino, o teu pai te abandonou, a tua mãe está te abandonando, mas eu, aleluia, não te abandono. Ele veio de encontro. Isaías diz, né? Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Todavia, eu não me esquecerei de ti, eu não te abandonarei. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu tenho uma notícia para te dar. Você não é o maior abandonado. Você tem pai, você tem alguém que cuida de você. E se você chegou até aqui, é porque Ele tem cuidado de ti. Aleluia! Ele tem cuidado de ti. Agora, em contrapartida, você vai ver o salmista Davi, né? Ele profetizando sobre a vinda do Messias. Nesse mesmo Salmo 22, que é o Salmo do Messias, né? Vem a profecia sobre o abandono do Messias. O que esse Messias, que é da descendência de Davi, né? Que é da tribo de Judá, e que lá no Novo Testamento vai surgir, nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus de Nazaré. 1-4 do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se alongas de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. Deus meu, por que me desamparaste? Davi, este homem segundo o coração de Deus, também profeta, né? Você pode perceber que o que ele fala são profecias, né? É rei e é profeta. E ele está aqui profetizando sobre a vinda do Messias, como se daria e o que ele passaria. E aqui está falando do sofrimento dele, aonde? Na cruz do Calvário. Essa profecia se cumpre literalmente em Jesus Cristo. É o que está lá em Mateus, capítulo 27, versículos 46 a 50. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embevecido no vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhes a beber. Os outros, porém, diziam: deixa,
vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Uma pergunta que não quer falar, mas uma pergunta que Deus não responde. Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Essa pergunta tem resposta? Tem. A resposta sou eu, é você, somos nós. Por quê? Por causa do José Mário, Jesus. Por causa da Maria, da Antônia, por causa da Benedita, por causa de Jerusa, por causa de todos e de todas que aqui estão. Foi por nossa causa. Porque se ele não desampara o filho, ele não teria feito essa religação. Por isso ele é o vigário. Ele nos religou novamente. Mas para isso teve que sofrer o abandono. E abandono não é fácil. Abandono é difícil. É você ser abandonado, você ser largado. E hoje, infelizmente, nessa geração é uma prática terrível. Por razões socioeconômicas ou outras razões, mulheres que têm seus filhos e acabam de tê-los, envolve em algum pano e passa na primeira lixeira e larga a criança lá. Mas Deus não abandona. Deus não abandona. Toca no coração de alguém que vai lá na lixeira, pega aquela criança, você vê, por isso que a gente vê nas reportagens, né? Porque alguém foi tocado por Deus para pegar aquela criança e levar aos órgãos competentes. Daqui a pouco alguém adota aquela criança, não é? É Deus abraçando, é Deus não deixando aquela criança morrer à míngua. Abandonados. Quantos pais, mesmo cristãos, têm abandonado seus filhos à sua própria sorte? Eu não vou ajudar, eles é que se virem, eles é que dêem o jeito dele, não quero nem saber. E abandonam os filhos. Mas dão glória a Deus, dão aleluia, são cheios de poder, mas não amam os próprios filhos, deixam-os abandonados. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Já houve pais em histórias aí que você vê que no momento difícil de tiroteio, qualquer coisa, ele largou o filho e caiu fora. E o filho que sofreu as consequências. Abandonou. Filhos que quando os pais chegam na idade, né, foi preciso até as autoridades criar lei para proteger os vulneráveis, os idosos, pessoas que têm deficiências, que não podem se locomover. Então, existem leis para tentar proteger, porque a família simplesmente descarta, abandona e larga para lá. Mas nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados para abraçar, nós somos chamados para ajudar, porque nós somos fruto disso. Deus não nos abandonou. Diz Paulo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele lá do céu olhou para nós com seu olhar de misericórdia. E João 3,16 diz que Ele amou-nos de tal maneira que deu o seu único filho, seu unigênito, para morrer em nosso lugar. Você é fruto desse amor. Nós somos fruto desse amor. E se Ele nos amou de tal maneira, nós também precisamos amar. Amar. Agora, por favor, irmãos, amar, não idolatrar. Amar, mas não idolatrar. Porque às vezes a gente sai do limite, não é? A gente perde o equilíbrio, perdemos a temperança e queremos tudo demais, até água demais na planta. O que acontece com a planta com muita água?
Água demais mata a planta. Mas a planta não precisa de água, mas tem limite. Tem limite. O mar vai para qualquer lugar? Não, tem limite. Ele não faz o que quer. O vento simplesmente... Não, tem limite. Tem alguém que ordena, tem alguém que vai, que para. Esse alguém está sentado, não está na praia, ele está no trono, não é? Governando todo o universo. Não troque o amor de Deus e não exagere. Maridos, amai as vossas mulheres. Não é idolatrai as vossas mulheres. Elas merecem ser amadas e respeitadas, não idolatradas. Nem Deus quer ser idolatrado. Deus quer ser adorado. Não é a mesma coisa, tá? Adoração é coisa, idolatria é outra. É um pecado que Deus chama até de pecado de feitiçaria, né? Então foge da idolatria. Mães, pais, amem os seus filhos, mas não idolatre. Não entre, não os abandone. Não abra mão do seu filho, mãe. Não abra mão da sua filha, pai. Ore, se não sou e salvo, para Deus salvar. Se precisa de alguma bênção, ajude na oração. Não abra mão. Não largue eles ao léu. Não bata a porta, não vai ficar aí fora. Vai ser abraçado pelo mal e não pelo bem, porque você está virando as costas. Você já viu o Jesus, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Para o abandono não tem resposta, não é? Não faz sentido a mãe abandonar o filho, não faz sentido o filho abandonar o pai, não faz sentido você abandonar o seu irmão, a sua irmã, ou alguém da sua família, não faz sentido. A ordem é amar. A ordem é amar. Você pode curvar a sua cabeça comigo e orar sentado como está? Querido Deus, eterno Pai, nós temos nos colocado diante de Ti com este sentimento, ó Senhor Jesus, que Tu sabes o quanto ele dói, porque Tu sofreste isso na pele. Ora calamaia shuri comererraia shuri andarabassai. Oh Jesus, Tu que passaste por tantos momentos de abandono, rakabashuri andarabachérias, na cruz sozinho, rakalamaia shuri andarabassai. O Pai, o Teu Deus o abandonou, mas Ele não tem nos abandonado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu tens nos abraçado. Obrigado, Pai, porque Tu tens sido conosco, nos recebido na Tua presença, nos chamados de servo, nos recebidos como filhos, Pai. Por isso nós Te somos gratos. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Vamos estar de pé.